Amém, irmãos. Bom, bora lá. Mais um estudo do livro de Hebreus. Aqui estou com os irmãos. Muito obrigado, Luciano, André, os irmãos que vão chegar, hein? Estamos continuando agora no capítulo 9. A gente vai pegar também o 9 e o 10 ali para a gente resumir, irmãos. Vamos iniciar com uma oração. Amém? Para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos envolva na sua presença, na sua glória. Então, vamos orar. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos, Senhor, mais uma vez para continuar nesse estudo de meditar, Pai, na tua palavra, né? Ouvir a sua voz. Quero te louvar, Senhor, por esse tempo, nesses dias difíceis, Pai, que enfrentamos. Mas o Senhor está aqui, Deus. O Senhor é conosco, né? O Senhor bem disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, Senhor, isso nos alegra, Pai. Isso nos dá paz e tranquilidade, Senhor, porque o Senhor também disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelas tuas revelações, pois nós cremos fielmente na Sua palavra, Senhor. Consagro a Ti esse momento, esse estudo, que o Senhor nos fale, Pai. Que o Teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio, Senhor. É isso que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Já vamos adentrar aqui nos capítulos de Hebreus. Aqui no nosso esboço, irmãos, está o Santo dos Santos e a nossa total confiança em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Eu estava até, quando eu parei para meditar aqui nesse esboço, né, essa responsabilidade, irmãos, né, que falar do Santíssimo, né, desse lugar, aleluia, sagrado, né, irmão, onde só Deus, só o Santo habita, né, o nosso Deus que é santo, que é puro, aleluia, irmãos. Mas pelo sangue de Cristo nós temos essa liberdade, né, irmão, com responsabilidade de falarmos do Senhor, de adentrarmos esse lugar que Ele mesmo nos convidou. Amém? A Bíblia fala e relata, né, que na crucificação o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, Deus rasgou a separação que havia, irmãos. Então Ele nos convida para que nós estejamos com Ele. Amém? No Santo dos Santos. Então, eu vou iniciar aqui a leitura, tá? No livro de Hebreus. Depois eu vou entrar aqui já no esboço que tem aqui já na nossa tela, mas eu vou ler. Quem quiser acompanhar comigo, Hebreus 9, aí no capítulo, no verso 3, irmãos. Amém? Quem quiser acompanhar, o autor está falando ali já dessa parte do Santo dos Santos, amém? Aí eu vou ler aqui, verso 3 de Hebreus 9. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as taubas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, mas se assim permitir, nós falaremos. Aqui o autor dá essa deixa, irmãos. Eu vou entrar aqui agora na parte do esboço, tá? Então aqui, ó, a gente vai lá para Isaías. Ó. Lembramos da visão do profeta Isaías, de ver o Senhor assentado no trono. Nem o profeta, mediante a sua confissão, teve seu pecado perdoado. Assim somos. Nossa confissão deve ser firme e constante, pois vivemos os dias da negação, irmãos, daqueles que dizem ser de Cristo, mas na hora chave o negam, irmãos. Então aqui mais ou menos uma exortação para nós, irmãos, né? Eu vou lá para Isaías 6, tá? Quem quiser acompanhar também aí, vamos dar um pulo lá no profeta Isaías. É esse capítulo bem conhecido dos crentes, amém? Capítulo da glória.
da visão do rei, né? Isaías capítulo 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e prega para esse povo. Amém, mas eu vou parar por aqui, tá? O texto continua, mas destacando essa visão do profeta, irmãos. Amém? A gente lembra desse contexto de Isaías, né, que ele vai trazendo ali do capítulo 1 ao 5 do seu livro, que ele começa a trazer denúncias para o povo, né? O povo de Judá em pecado, né? Desde a morte do rei Ezequias, etc. Depois os reis de Judá se perderam totalmente, irmãos. E aí vinha a sentença sobre sentença do profeta. Até que um dia Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Amém? E dali em diante ele não olha mais para os pecados dos outros, mas para o seu próprio. Aí ele disse: Ai de mim, né? Então, eu queria que nessa noite, irmãos, a gente atentasse para essa realidade do Santo dos Santos. Que nesse lugar não pode haver pecado, irmão. Amém? Quando a gente entra nessa presença santa, a gente não pode estar em pecado, irmãos. Amém? Então a gente sabe que Cristo nos perdoou na cruz e pelo seu sangue, né, o véu se rasgou de alto a baixo, né? Deus rasgou a separação, essa cortina que havia, né? Essa separação, irmãos, né? Porque o mesmo Isaías vai dizer, né, que o que o que faz separação, né, entre Deus e nós é o pecado. Mas ele mesmo rasgou o véu pelo sangue de Cristo, irmãos, né? E nós temos essa graça e essa ousadia, por assim dizer, irmão, de entrar nesse lugar santíssimo. Amém? Mas eu queria voltar para isso, irmãos, para que a gente olhe para nós. Amém? Se há algo em mim, se há algo em mim realmente que tem impedido dessa relação ser uma relação pura e íntima, né? Daquilo que o Senhor nos chama, irmão. Porque aqui depois o profeta diz, né? Ele ouviu a voz de Deus dizendo: A quem enviarei? Né? A quem enviarei para que anuncie a minha palavra, a minha salvação, irmãos? Hoje eu estava conversando com o irmão e a gente conversando, lembramos de um amigo nosso, irmãos, que está vivendo, irmãos, dias terríveis, né, de pecado, ele não conhece o Senhor, está perdido, né? E eu disse: irmãos, irmão, é para isso que nós temos que correr. Nós precisamos anunciar a salvação para esse perdido, irmão. Amém? Assim como Isaías disse, né? Eu estou perdido. Então, a gente que foi iluminado por essa graça, que a gente anuncie, irmão, para aquele que está indo para o buraco, né? Aquele que está cego, né? A Bíblia diz que o cego está indo para o buraco, né? Porque ele está nas trevas, ele não sabe para onde vai. Mas nós, irmãos, que tivemos, né, os olhos abertos, a gente sabe o caminho agora. A gente conhece o caminho da vida, né? Sobre nós há essa luz.
Tem uns salmos que diz, Salmos 36 que diz assim, ó, contigo está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Olha isso, irmãos. Então, nós já estamos nessa luz, conhecemos o caminho e precisamos, irmãos, iluminar aqueles que estão nas trevas. Amém? Para que ele faça a conversão, né, e volte para o caminho da vida. Amém? Então, eu queria esse chamado aqui para nós, irmãos, que a gente se atente para a voz do Senhor, para que a gente seja esse enviado para pregar para o perdido, para dizer, ó, você está no caminho errado. Amém? E aí, nessa leitura que a gente leu aqui, irmãos, para nós também, né, que eu disse aqui, ó, da confissão do profeta e dias que a gente vive da negação, irmão, misericórdia, né, de negar a Cristo. A gente vai entrar depois nesse contexto aqui já no Hebreus 10, né? Aí eu coloquei aqui, irmãos, lembram de Pedro, né, quando negou o Senhor Jesus? Na hora mais difícil, os amigos desaparecem. Oh, meu Deus. Né, irmãos? A gente lembra da maior dor de Cristo, né? Carregando sobre si toda a afronta dos gentios, dos fariseus, dos pecadores. A gente lembra quando o Senhor esteve naquele jardim do Getsemane, né? Quando ele foi orar. E a Bíblia fala que ele pediu ajuda para os seus amigos, fala, orem comigo, vigiem comigo, né? E o Senhor foi, se retirou, se consagrando ao Pai. E quando ele volta, os seus amigos estão dormindo. Estão dormindo. E ele disse, Pedro, nem por uma hora você pôde me ajudar em oração, né? O Senhor fala com Pedro, fala, Pedro, poxa vida, né, irmãos? Então, quando a gente precisa de uma ajuda em oração, parece que não tem, parece que todo mundo some, foge, irmãos. Mas a gente sabe que o Senhor não, né? Que o Senhor jamais nos desampara. Então, queria nos encorajar aqui, irmãos, que a gente continue nessa confissão. Amém? A gente vai entrar aqui nessa parte do Hebreus capítulo 10 que fala da confissão, irmãos, que a gente tem que ter essa confissão, aleluia, irmão, firmada, amém? Não podemos ser débeis, né? A gente leu capítulos atrás daquela parte que fala dos que foram iluminados, participaram do Espírito Santo, mas caíram. É impossível renová-los novamente, porque eles não deram crédito à verdade, não se apegaram com firmeza. O Hebreus 2 diz isso. Fala, ó, se apeguem com mais firmeza à verdade que vocês têm ouvido. Então, irmãos, são dias de nos apegarmos ainda mais na verdade. Amém? Que é a Escritura, irmão, que é a revelação do Espírito. Né? Quando eu iniciei esse estudo, eu disse, nós busquemos o Espírito da verdade. Amém? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, irmão. Então, que a gente se apegue a essa realidade, amém? A esse Espírito. Porque o Espírito de Deus é a verdade, irmãos. E a gente está vivendo dias como lá no Éden, que a serpente, Satanás, ele quer nos enganar, né? A gente sabe que a principal arma do inimigo é o engano. Então a gente precisamos, irmãos, juntos estudarmos a Escritura, conversarmos sobre a Escritura. Amém? Ter a revelação do Espírito, irmãos. Amém? Né, a gente lembra quando o Apocalipse 12 diz que o diabo engana o mundo inteiro. Né? Ele engana o mundo inteiro, irmão. Mas que a gente seja firme, amém? Nessa confissão, irmãos. Eu quero ler aqui algumas partes do Hebreus capítulo 10, tá? Quiser acompanhar comigo, Hebreus capítulo 10, porque a gente já chega aqui na parte aqui dos fins, irmãos. Hebreus 10, no versículo, para a gente pegar aqui um contexto. Depois eu vou entrar nesse que eu coloquei aqui na tela, mas tem um versículos aqui antes, tá? Sobre essa parte que eu falei de confissão. Ah,
Tá um pouco mais atrás aqui. Ó, Hebreus 10 no versículo 19, tá, irmãos? Se quiser acompanhar aí, Hebreus 10:19. Diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha isso, irmão. Guardemos firme a confissão. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais, quanto vemos que o dia se aproxima. Olha isso, irmãos, a importância de estarmos aqui hoje. Amém? Segunda-feira, irmãos, eu confesso para você que tem segundas-feiras hoje, as passadas, que quase eu não conseguia, mas, meu, temos um compromisso, amém? De concluirmos esse estudo desse livro. Para isso que nós lemos agora, irmão. A importância de estarmos aqui reunidos como igreja, amém? Como filhos de Deus, como regenerados pelo Espírito, remidos pelo sangue da cruz. Então a gente leu aqui, irmãos, a importância da nossa confissão. Man- Mantenhamos firme a nossa confissão. Amém? Aquilo que o Senhor disse: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém, irmãos? Então, aleluia. Não abra mão da sua confissão no Senhor. Amém? Confie, confesse, aleluia. É a confissão, Romanos 10 da nossa salvação. Se com a tua boca confessares, aleluia. E no coração creres, irmãos. Amém? Então, aleluia. Não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Amém? Não se envergonhe de Cristo. Não seja como Pedro aqui na nossa tela, irmão. Ah, como que Pedro negou o Senhor? Mas ele se arrependeu, né, irmão? Quando ele viu aquele olhar, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e ele chorou. Aquele olhar de graça. Oh, Jesus maravilhoso, irmão. Ele podia falar: ah, é, Pedro, se deixa, você tá na. Deixa comigo, Pedro, você vai ver. Não, ele olha com um olhar de graça, irmão, de amor, e Pedro chora, fala: o que que eu fiz? Mesmo assim, ele me amou. Que Deus é esse, irmão? Né? Que Deus é esse? Que não desiste de nós, né? Pedro, quando ele viu o olhar do Senhor Jesus, aleluia, irmãos. É a fidelidade do nosso Deus, né? Timóteo diz, né, quando Paulo fala: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade do Senhor, nós lemos aqui, né, irmãos? Aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia, irmãos. Chegando aqui no fim, irmãos, ó, não podemos viver de forma irresponsável, depois de termos sido alcançados por tamanha graça, amém? De termos acesso ao pleno conhecimento da verdade. Não podemos deixar de congregar, pois na comunhão somos chamados a encorajar, ó, e sermos encorajados pelos irmãos, e na comunhão do corpo recebemos o alimento do cabeça que é Cristo. Amém? Agora vamos encerrar aqui, irmãos, no Hebreus 10, ó, no verso 32. Amém? Até o final. Essas partes aqui é fantástica, irmãos, que diz assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ó, sustentaste grande luta e sofrimentos. Aqui já faz uma ligação com aquele Hebreus 6 lá, do que foram iluminados, mas caíram. Aqui ele já fala: vocês foram iluminados e sustentaram grande luta e sofrimentos. Ora, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável, né, nos céus.
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ou seja, a confissão, irmão, confiança vem de confissão, amém? Eu não vou abrir mão daquilo que eu confessei com a minha boca, porque eu criei no meu coração que Cristo é o Senhor, amém? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A confiança, irmão, é confissão. Não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha isso, irmãos. A responsabilidade, irmão, dos que creram, dos que foram iluminados. Olha só o que o autor disse aqui. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma. Meu Deus, irmãos, depois de iluminados, depois desta comunhão, meu Deus. Amém. Deste amor eterno, irmão. Jamais, irmãos, iremos abrir mão, iremos negá-lo. Amém. Mesmo em dias de dificuldade, qualquer situação que for, irmãos, mantenhamos firme a nossa confiança, porque ela tem grande galardão, a nossa confissão. Amém. Queria que você recebesse essa palavra, irmãos, breve, mas autêntica, da nossa confiança em Cristo. Amém? Como a gente viu aqui no início, ó, o Santo dos Santos é a nossa total confiança em Cristo, irmãos. Ele nos deu esse acesso pelo seu sangue. Amém? Nós temos essa comunhão com o nosso Pai, pelo sangue do Filho, pelo sangue de Jesus, irmãos. Aleluia. Né? Então, eu queria deixar essa palavra, que a gente possa compreender, irmãos, aquilo que o Senhor nos fez. Amém. Aqui tem mais assuntos, né, nesses capítulos que a gente passou, mas eu queria destacar esse aqui, irmãos, tá? Que a gente possa manter firme a nossa confissão, né? O autor traz muito essa questão, a confissão e a nossa confiança. Amém. Então eu quero orar para que a gente encerre, para que a gente se mantenha neste caminho. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma. Olha isso. Somos dos que vão adiante, irmãos, porque a nossa fé está firmada nele, amém? No que está escrito. Não tenha fé em homens, em dogmas, não. A sua fé está nele, amém? No Senhor Jesus. Vamos chegar no próximos capítulos, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, é ele, irmão. Amém? Que a Escritura seja o seu único fundamento. Amém? A Escritura é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essas palavras que ouvimos, pela tua voz. Senhor, nós declaramos aqui, Senhor, a nossa confissão, a nossa total confiança em ti, Senhor, na tua obra naquela cruz. Espírito Santo, que o nosso coração venha estar totalmente aberto para ouvir somente a tua voz, Senhor. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para obedecer a tua voz, Pai. Senhor, nos dá nesses dias, Senhor, coração quebrantado, ouvidos sensíveis à tua voz, Pai. Queremos te agradecer pelos teus ensinos, queremos te louvar pela tua palavra, Senhor, por esses dias que temos aqui aprendido deste livro, das revelações que o Senhor deu ao teu servo sobre a Arca da Aliança, sobre a Antiga Aliança, sobre esse novo e vivo caminho que Cristo nos adentrou, Senhor. É isso que eu oro, Pai, e te agradeço por esse tempo. Consagro a Ti cada irmão, cada vida, cada família, e que nós venhamos manter firmes na nossa confissão, Pai.
a nossa confissão, a nossa confiança, porque nós lemos aqui, ainda mais que o dia se aproxima, Senhor, que possamos estar cada vez mais com o coração totalmente voltado para as tuas promessas, Senhor. É isso, Pai, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Já desliguei aqui o gravação.